gente! Estamos começando mais um vídeo e o vídeo de hoje é o último vídeo sobre o TCC e sobre o diário de TCC, gente. A minha apresentação do TCC é essa semana, hoje é segunda-feira, e eu tô começando a filmar esse vídeo pra vocês verem os últimos momentos meu na faculdade e os últimos momentos também com o meu TCC que vocês acompanharam aí. Todo o caminho e tudo sobre o TCC, porque tem um diário do TCC aqui no canal, então eu vou deixar linkado também aqui para vocês acompanharem, e também muitas coisas sobre a faculdade que vocês adoram assistir. Então, como essa semana é minha última semana, vamos dizer assim, de estudo sobre direito, não sei na vida, mas por enquanto, pelo menos, então eu vou mostrar para vocês como que eu estou estudando o meu TCC. Como vocês podem ver aqui, já tem bastante coisa aqui, ó, colocada aqui pra gente não se perder na hora. A minha apresentação é na sexta-feira e eu tenho meia hora para fazer a apresentação. Na verdade, eu não vou fazer uma apresentação do trabalho. Os professores da banca, na verdade, vão fazer arguições, perguntas, e eu só vou responder durante essa meia hora aí. Deve durar menos do que meia hora, e eles vão fazer algumas perguntas sobre o meu TCC, para eu defender o meu TCC. Como vocês sabem, o meu tema é políticas públicas e a efetiva política criminal relacionada à população LGBTQ no Brasil e no mundo, e comparando o Brasil com o Reino Unido, principalmente. E eu estou estudando da seguinte maneira. Primeiro, eu li todo o meu TCC e grifei as palavras assim mais importantes, e também grifei alguns erros que eu percebi, gente, lendo. Depois da 10ª vez eu comecei a perceber que tinha 2 erros, e eu grifei e coloquei o que falar se alguém me comentar que tá errado isso daqui, porque tá mesmo errado, e eu acabei de perceber. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ler e marcar com esses post-its as partes que eu acredito que seja principais partes do meu TCC. Então, onde fala sobre a ONU, explica os órgãos da ONU, onde fala sobre democracia deliberativa, onde fala sobre as políticas públicas mesmo no Brasil e no Reino Unido e a comparação entre eles. Então, eu deixei marcado para na hora eu já vir direto aqui e não me perder muito e não gaguejar, que o professor disse que cada vez que eu gaguejar é meio ponto a menos. Então, minha querida, eu tô concentrada em não gaguejar. Então, depois de eu ler tudo, eu li tudo e marquei com o post-it. Hoje eu comecei outra fase do estudo, que na verdade foi ler cada capítulo. Então, por exemplo, esse capítulo inicial aqui é a minha introdução. Nessa introdução, eu já tinha lido meio que geral, que é o que eu tô falando pra vocês que eu fiz durante o fim de semana e colocado o post-it. Dessa vez, eu li apenas o capítulo 1 de introdução, e logo após a leitura desse capítulo 1, eu escrevi um resumo do capítulo. Qual é a minha ideia? E eu fiz isso em 3 capítulos, eu tô terminando o 3º agora, e amanhã eu pretendo terminar essa fase aí da escrita do resumo de cada capítulo. Então, eu li um capítulo em específico e resumi o que eu deveria falar de mais importante sobre o capítulo. A minha ideia é que, por exemplo, o professor lá, o orientador, ou os professores da banca, na verdade, né, estão lá e estão comentando sobre a minha introdução. A minha ideia é pegar, em vez de vir aqui onde eles estão falando, vir direto no resumo que eu fiz sobre a introdução e falar pra eles isso daqui. Então, eles fizeram um comentário sobre a introdução, eu pego, vou lá e falo: sim, o trabalho tem como foco a demonstração da atual política, seja ela pública ou criminal, relacionada à população LGBTQ. Além de se analisar o quadro nacional, eu também tentei trazer para vocês o quadro internacional sobre essas políticas, e daí vem a comparação entre as políticas públicas e criminais. Aí eu também coloquei algumas coisas que eu achei que talvez eles possam perguntar sobre a sigla LGBTQ, o queer, que é mais americano, por isso que tá com uma letra diferente, sobre orientação sexual e não opção sexual, e sobre as ações afirmativas. Então, eu coloquei aqui palavras principais que eu posso dizer se eles perguntarem sobre esse capítulo. Então, é assim que eu tô estudando, então eu vou mostrar pra vocês aí a partir de amanhã, né, porque hoje eu acabei de fazer isso, tô terminando o 3º capítulo, na verdade eu vou comer agora e venho terminar com vocês, eu vou mostrando como que eu tô fazendo, e vocês vão ver a apresentação aí também na sexta-feira, que eu vou estar de costas pra porque eu fico sentada, mas com certeza alguém vai filmar pra vocês toda a minha apresentação, eu levando o xingo ou não, eu passando ou não, vai ser filmado e colocado aqui no canal, então acompanha até o final, porque vai ser nesse vídeo aqui que vocês vão ver como foi a minha apresentação. Então é isso, gente!
Gente, eu tô contra a luz porque eu tô com preguiça de levantar dessa parede, mas hoje é o dia da apresentação do meu TCC, é daqui a pouquinho. Eu já tô arrumada com ele aqui em mãos e nervosa, que vocês não estão entendendo. Eu vou tentar colocar pra filmar pra vocês o máximo que eu conseguir. Então é isso. Tô bem nervosa, gente. Espero que eu consiga. E até daqui a pouquinho pra eu voltar e contar pra vocês como é que foi. Tabata, boa tarde, parabéns pelo seu trabalho. Esse é um tema que acabou se tornando caro para mim por conta da minha atuação profissional, e é um tema que eu gosto demais, gosto muito. Eu gostei do seu trabalho, mas eu fiquei incomodado com alguns aspectos. Então veja, o título do seu trabalho é Políticas Públicas e a efetiva política criminal relacionadas aos direitos LGBTQ no Brasil e no mundo. E aí, eu comparo o que me incomodou, as folhas 39 da sua conclusão. Quarto e quinto parágrafos, em que você vai discutir, na conclusão, você vai falar de alguns avanços em relação à união homoafetiva, mas que não era exatamente o foco do seu trabalho. A mesma coisa pela questão do judiciário, que está no parágrafo seguinte. É vital a legitimação da demanda à esfera criminal para que o problema vivenciado por toda a comunidade seja ao menos relativizado. Então, o que eu queria ouvir de você e entender de você, porque o que está, a temática de fundo do seu trabalho, então, voltando para o título, é um tema que me perturba demais. Eu confesso que eu já pensei uma coisa, depois eu já pensei outra, depois eu voltei, depois eu desvoltei. Não vou revelar inicialmente minha posição para não comprometer a sua fala, mas eu queria entender o seguinte: em que medida, Tabata, nós não estamos querendo supervalorizar o direito penal? Então, em que medida a gente não está querendo usar o direito penal para a proteção dos direitos humanos? É aquilo que eu brinco em algumas turmas que eu leciono direitos humanos, que eu falo que é levar direitos humanos por meio de bombas. Então, eu pergunto para você, em que medida a criminalização da homofobia não é mais do mesmo, não é mais de ampliação da esfera criminal para a proteção de direitos fundamentais? E é legítimo isso? Eu queria ouvir você. Bom, então, é até interessante você falar, porque eu também, no início do trabalho, eu tinha um pensamento que a criminalização seria a solução para diminuir com preconceito e tudo mais. E conforme eu fui fazendo o trabalho, fazendo a pesquisa, eu fui percebendo que sim, a criminalização ela é realmente importante, porque eu vejo o direito penal como uma via não só primordial na nossa democracia, mas como uma via transformativa. Mas, vamos dizer assim, que as políticas criminais, na minha opinião, se forem impostas tipo hoje, leis criminalizando a homofobia, eu não acho que traria grandes resultados. Porque, no meu ponto de vista, a gente não tem a base dessa pirâmide, que seria por meio das políticas públicas. Então, conforme eu fui fazendo o trabalho... Qual o conceito que você usa de política pública? Então, defina. Política pública, para mim, é aquilo que supera, vamos dizer assim, o ambiente individual para o ambiente coletivo, atendendo demandas, vamos dizer assim, comuns das pessoas, do estado social, ou seja, da sociedade, exigindo que o poder público ele apresente alguma coisa que seja efetivo, vamos dizer assim. Posso te dar uma sugestão? Eu concordo com você e agora revelo o meu pensamento. Eu tenho até discutido com um amigo que é professor da PUC, que o pós-doutorado dele é sobre isso, é o uso do direito penal para a proteção de direitos fundamentais. Inicialmente eu era totalmente favorável à criminalização da homofobia, depois eu fui totalmente contra e eu voltei a ser favorável, desde que por um tempo. Veja, hoje a população LGBT ela é amplamente vítima de uma série
de condutas inadmissíveis. E eu acho que por um tempo isso pode ser criminalizado, não pode ser perene. Não pode ser perene, porque se for perene significa que falhamos como sociedade em integrar integrar as pessoas que odeiam essa população, e aí significa que falhamos. Eu acho que a ideia é que haja criminalização, ela seja, óbvio, só uma das vias, mas é a via que você falou aqui de política criminal, mas de uma maneira temporária, não sei quanto. É igual a ideia de cotas, né? Cotas nos concursos públicos, elas, pelo menos no judiciário, elas vão valer por um tempo, e depois elas vão deixar de existir. Eu acho que essa é a ideia. O que você acha? Você tinha pensado nisso? Por essa via, por ser não? Temporário, né? Não tinha pensado, mas eu entendi o seu ponto. De criminalizar por um tempo, porque senão a sociedade não teria evoluído e daí... A gente falhou. Eu entendi. Não sei, 10, 20, não sei. Sim, eu entendi. Eu costumo dizer também, né, como eu dou aula para muita gente, é amplo o espectro político e ideológico das pessoas para as quais eu leciono, rede social, enfim. E muitos falam, professor, mas então por que não pode ter a criminalização contra o hétero? Eu falo, deixa eu explicar uma coisa. Quando eu pego minha namorada, saio com ela na rua, dou um puta beijo nela, eu não tenho problema nenhum com isso. Porque eu não sofro risco de tomar porrada. Agora, se minha namorada fosse um namorado, eu teria medo de pegar na mão. Essa é a diferença básica. Um homem que beija outro homem pode morrer por fazer isso. Então, acho que talvez aí esteja a via. A criminalização com a educação e a educação. Deixando isso de ser um problema, deixe, portanto, também de ser crime, porque direito penal como última ratio, daí não mais vai ser necessário. Esse é o raciocínio penal. O que você acha disso? Eu acho, na verdade, que o meu raciocínio é que uma grande falha do Brasil em relação às políticas públicas, políticas sociais a favor da população LGBTQ, é que elas não têm efeito nenhum, elas não conseguem chegar à sociedade porque elas não têm um plano de ação, vamos dizer assim. Eu acho que o que a gente tem que solucionar primeiro é tentar trazer a transição até de pessoas que são antagonistas às ideias LGBTQs, trazer essa transformação, ou seja, ter esse plano de ação, que até tem no quadro da Buti, que ela fala do a gente estudar os elementos jurídicos, não jurídicos, pessoas que são antagonistas, fazer essa transição para que aí sim, depois que a gente conseguir o resultado na sociedade, mudar culturalmente, vamos dizer assim, essa cultura da homofobia, aí a gente faça uma política criminal, aí sim eu acho que teria efeito. Porque eu não consegui enxergar, como eu falei, eu não consegui enxergar efeito numa coisa que a gente não tem a base pra gente conseguir um efeito criminal nisso, entendeu? O meu ponto é que sim, é vital a política criminal, mas eu não enxergo ela, por exemplo, agora. Eu acho que a gente tinha que mexer na política pública e social, ter mais apoio não só político, como da própria sociedade, para aí a gente começar a discutir sobre a política criminal, entendeu? Eu acho que o Brasil está numa fase muito, vamos dizer assim, muito inicial para a gente começar a pensar na criminalização, vamos dizer assim. É esse o meu ponto de vista. Discordamos nesse ponto. Eu entendo o que você está dizendo, só que o nosso caminho é inverso. Enquanto o meu coloca para extirpar no futuro, pelo que eu entendi da sua resposta, a sua criamos a base primeiro e depois colocamos. Eu acho que, minha visão, política criminal agora tipificamos e também fazemos em paralelo essas outras questões para depois tirar a política criminal. Mas eu agradeço a sua exposição, dá para ver que você domina o tema e está de parabéns, professora. Eu adorei o tema, achei muito legal esse tema. E realmente eu penso muito nisso que o professor Madeira fala, né? Uma pessoa que ela é LGBTQI+, né? Hoje em dia são tantas as siglas e eu acho que todas têm que ser realmente incluídas. E o fato de você sair na rua e dar a mão para alguém, realmente você já pode sofrer, né? Aí o risco, pode correr o risco até de morrer, é assustador isso. Então,
Eu gosto muito de trabalhos nesse sentido. A questão de políticas públicas, eu acho... Gostei do seu marco teórico, que inclusive nos trabalhos aí do Arthur mais recentes também tenho encontrado bastante, tenho gostado bastante. Inclusive pode pegar no pé das minhas orientandas na quarta, que uma delas falou de política pública, isso era fantástico, pega no pé da orientadora também, né? E em relação ao seu trabalho, eu fiquei aqui pensando em algumas coisas. Você não falou que você ia comparar o Brasil com o Reino Unido. No título, por exemplo, você fala no Brasil e no mundo. Aí eu falo, Reino Unido. Por quê? Você não falou por que você escolheu o Reino Unido? Qual foi a sua pesquisa para chegar nisso? Você simplesmente colocou lá. Eu fiquei assim... eu sou meio... Essas horas eu fico meio insegura. Eu falo, gente, será que eu deixei passar alguma coisa? Eu sou muito coxinha. Tipo, eu ainda tô me culpando por ter errado o horário aqui. Vocês não estão entendendo, sabe? Então eu voltei, eu falei, não, mano, falou, né? Então, tenta sempre deixar muito claro o que você vai falar, já traz isso no título, já deixa isso muito claro, né? Eu acho que é muito importante a gente, você já deixar isso aí construído desde o início para não ficar jogado no seu trabalho, né? Na conclusão, eu senti que você falou coisas que você não tinha falado ao longo do trabalho. E uma delas que eu achei, e acho que eu volto na página 39, que o professor Madeira estava falando, inclusive, mas eu vou agora para o primeiro parágrafo que você traz falando, né? Os crimes de ódio e tal. Gente, você poderia ter construído todo o seu argumento a partir desse primeiro parágrafo da conclusão. Isso aqui era para estar no primeiro parágrafo da introdução, assim, não necessariamente, mas entende o que eu quero dizer? É você ter colocado isso como o seu problema de pesquisa. E me pareceu que o problema, como você vai contemplando o problema, ele está aqui, assim, né, de alguma maneira. Então eu tomaria um pouco de cuidado. Você fala de Reino Unido, não sei se com o Brexit vai haver alguma mudança, né? Eu até fiquei pensando que o Reino Unido, ele tem realmente um histórico de casos na Corte Europeia, né, em relação a violações de direitos LGBT, de vários outros direitos humanos. Então, até mesmo antes do próprio Brexit, já havia uma discussão no Reino Unido de querer sair da Corte Europeia de Direitos Humanos, né? Deixar de reconhecer a jurisdição. Então, há aí casos... Não, na nossa filme, aqui tem que ir longe. Não sei, é que tipo, é engraçado, tipo, você culpa muito, sei lá, Estados Unidos, as coisas, mas esquece que o Reino Unido faz coisas muito piores. Reino Unido também, muito. Tem muitos casos com o Reino Unido. Tem o Fenômeno Internacional, que eles também tem casos que eles fogem e não conheceram, aí indiretamente. Então é engraçado que a gente faz, Estados Unidos, mas não, pera, na verdade é Reino Unido. Eles falam, mas os dois têm um conselho de segurança. Aí que eu fui muito longe, né? Mas é uma risada interna com eles. Não, é sensacional, porque é super pertinente. E para os dois Exato, a sua frase vai melhor, quem tá dando pra quem. E aí tem, né, alguns comentários. Então essa questão de Brexit talvez seja interessante você pensar. E aí eu até faço agora um comentário pro professor Madeira antes de sair para uma pergunta. Ano passado, a gente conversou, acho que foi sobre o caso Fazenda Brasil Verde, que uma das... acho que estava, inclusive nas outras professores, você, o professor Alexis e eu. E eu acho que a gente comentou esse caso, e aí acho que foi o professor Alexis, ou você, não me recordo, que falou, mas criminalizar, porque tinha uma das condutas era... Criminalizar e tornar imprescritível o crime de restrição à condição análoga de escravo. Ele é contra e eu sou a favor. Então, mas na época você não era contra? Não. Não? Porque a sua pergunta... então você me provocou, porque você virou pra mim e falou assim, você é a favor disso? Foi só para provocar. Então, eu fui provocada, você não era e nem sabia. E eu falei assim, sou, porque pra mim, eu tenho realmente esse pensamento dessa criminalização como uma forma de ação afirmativa. Ela cria uma cultura de proteção. É uma das formas de criar uma cultura de proteção, a meu ver. Então, quando você... O Alexis que era contra, tanto que depois se saiu, eu e ele ficamos discutindo. Então tá, ufa. Batendo boca. Nossa, eu ouvi e falei assim, nossa, gente, não, porque... E eu fiquei muito com isso na cabeça, porque inclusive estou trabalhando no meu doutorado. Tem só um detalhe, sofrendo. no meu caso,
é que, na minha forma de visão, essa pergunta, você é contra ou a favor, naquele caso, é uma pergunta que não cabe. Porque as decisões da corte são mandatórias, você não pode deixar de cumprir, blá, 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 blá. Sim. Então, na minha forma de como encaro o fenômeno, não cabe. A pergunta que eu te fiz não caberia. Entendi. Já era uma pergunta equivocada de premissa. Mas é engraçado pensar como um diálogo que a gente teve um dia na sala de vocês falando de um caso. Tá vendo? A gente não fica falando abobrinha, né? Não, eu fico, ela eu não quero falar sobre isso. Um caso que a gente estava comentando, né? Uma pergunta, e agora voltou assim, eu falei, nossa, né? A provocação, assim, eu lembrei, assim. E eu fico pensando, pra mim é uma das formas de criar uma cultura de proteção. Então eu concordo com o professor, né? Eu entendo quando você diz de criar uma base de políticas públicas e tudo mais, mas me parece que você fala que... E aí vem a minha pergunta também, né? Essa ideia, essa necessidade de criação de políticas públicas, ela também perpassa uma necessidade de maior representação política, que você inclusive menciona no seu trabalho. E eu, salvo engano também, me corrija se eu estiver errado, mas você menciona que também não há uma representatividade política muito grande de membros da comunidade LGBTQ+. E aí eu me pergunto, você menciona que é o Jean Willis, e eu me pergunto, por que não? A primeira pergunta. E a segunda, quando você mencionou algumas políticas públicas, você disse também no seu trabalho que, me corrija se eu estiver errado, aparentemente também não há um certo apoio da comunidade LGBTQ+. E eu pergunto pra você, por quê? Você chegou a algum dado sobre por que não há essa participação? Se há uma demanda maior por direitos, se há uma demanda maior por políticas públicas, implementação e criação dessa cultura protetiva, se há uma demanda por uma necessária ou né, criminalização da homofobia, por que não há maior disputa, maior discussão por representatividade política? Porque pessoas para votar nesses possíveis candidatos, eu tenho certeza absoluta de que apareceriam. Seria mais um candidato que representaria a comunidade LGBTQ+, né? Aí no Congresso, etc. Então eu me pergunto, por que você chegou a alguma informação de por que esse apoio, de alguma maneira, ou esse não engajamento? Eu não sei por que isso não existe, porque isso também seria fundamental para a concretização de políticas públicas. E eu penso muito nisso quando eu vejo o Grupo Mulheres do Brasil, né? Que é um grupo de mulheres extraordinárias aqui no Brasil, que discute, inclusive, a necessidade de maior participação feminina mesmo nos espaços de poder, nos espaços de criação de leis, nos espaços políticos, né? Justamente para que a gente possa ter um maior número de políticas voltadas à proteção das mulheres e tudo mais, né? Então eu pergunto, por que não há esse interesse, esse engajamento? Ele não seria necessário também para que a gente tivesse uma maior... Porque hoje em dia a gente eu sinto que a sociedade brasileira carregadíssima de preconceitos, mas é um tema que hoje já é muito mais debatido, discutido na sociedade, ainda de forma errada, na minha visão. Mas por que não há esse engajamento? Então, na verdade, quando eu tenho o pensamento que tem que ter a política pública primeiro, para depois ter a política criminal, eu pensando mesmo na minha mente, assim, eu cheguei a uma dúvida minha também. Porque se a gente vai ter como base a política pública, vamos dizer assim, a gente precisa de um apoio político. E se a gente precisa de um apoio político, a gente precisaria de políticos ou LGBTQ, ou que defendam, propriamente, a população LGBTQ. Só que no nosso país, a gente não tem isso. Tipo, o nosso Congresso é extremamente conservador e acaba fazendo com que as leis que pudessem ser a favor da população LGBTQ fiquem, vamos dizer assim, estagnadas e nem cheguem para votação. Então eu também fiquei nessa de pensar,
Como que a gente vai fazer tipo, que a política pública seja a base se a gente não tem a representação, se a gente não tem o apoio, como isso vai chegar lá, entendeu? Também fiquei nessa dúvida. E o que eu cheguei de conclusão, assim, possível, é que a importância de, vamos dizer assim, de órgãos internacionais para demonstrar que os direitos LGBTQs, assim como os direitos humanos, são inerentes a qualquer ser e deve ser respeitado nacionalmente e internacionalmente. Daí viria a importância da ONU, por exemplo, e também da importância dos protestos mesmo no Brasil, vamos dizer assim, de protestos a favor da população LGBTQ, da parada LGBTQ, como isso traria, vamos dizer assim, uma pressão para até políticos parlamentares que não são, vamos dizer assim, 100% a favor das políticas LGBTQs, eles sofressem essa pressão e fossem meio que obrigados a trazer algo efetivo para eles, entendeu? Mas, por exemplo, você está falando da parada, né, do orgulho LGBT+, já existe há anos, muitos anos. Não houve mudança. Exatamente. É uma forma de pressão, mas... Eu acho que é importante essa pressão, mas no meu ponto de vista não é que simplesmente não existem, que eles não queiram estar lá representando ou se esforcem para isso. Eu acho que ocorre uma institucionalização do preconceito na nossa sociedade e que eles não conseguem enxergar a isso, eles não conseguem enxergar a pensar em se eleger ou ter apoio assim, para fazer algo que seja efetivo. O meu ponto é esse, não é que eles não queiram simplesmente, ou sei lá, é simplesmente porque eles são marginalizados na sociedade como um todo e não conseguem, a minoria consegue chegar lá. Por exemplo, o Jean Williams mesmo, ele participou do Big Brother, ele era conhecido, então ele conseguiu chegar lá. E aí, quem mais? E as pessoas normais, sabe, do dia a dia? Eles não conseguem ao menos chegar lá. Eu acho que não é porque eles não querem, mas é porque eles não conseguem, porque eles são marginalizados. Tipo isso, é meu pensamento. Bacana, muito obrigada e parabéns, muito parabéns. Obrigada. Só comentários, nada, mas são só coisas que me lembraram agora. Eu acho interessante, porque eu também sou como os dois, tanto o Guilherme de novo, porque a gente vai ter o nome, a Madeira contra a Ana. Já fui a favor da criminalização, já fui contra, eu não sei o que eu sou agora, se eu sou a favor ou contra a criminalização ou não. É isso, peço para todo mundo sair um pouco, primeiro a gente deliberou aqui bastante, e a gente deu opção para aprovar os três, né, e é isso. Eu agradeço a orientação dos últimos um ano com vocês três. E é isso. Quer falar alguma coisa? Estão tristes? Querem chorar? Pronto, gente, acabou lá. Vou finalizar o vlog em frente ao prédio direito. Pra dizer pra vocês que acabou a faculdade. Fiz tudo, ó, passei na OAB, TCC, finalizou tudo, gente. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse diário aí. Agora vamos começar com novas aventuras e sempre mostrando tudo pra vocês aqui em vlog. Então espero que vocês tenham gostado. Não esquece de clicar em curtir aqui embaixo, não esquece de se inscrever no canal e até a próxima. XOXO!